futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranho, leré e buiú. Nhanhã, pranho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição deste sabadão, dia 19 de agosto de 2023. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Amanhã tem a grande final do Campeonato do Seminário. Vamos trazer mais detalhes. Vamos também analisar a rodada do Campeonato de Baixa Grande. Hoje tem amistoso da Seleção de Pesqueira Sub-18 que se prepara para a Copinha do Interior. Tem também atletismo, tem 2 pesqueirenses no Mundial que acontece desde hoje em Budapeste, na Hungria. Amanhã tem torneio de voleibol feminino lá no Geraldo Magela, na série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos o Colorado na década de 90, o Continental, campeão do Seminário em 2017, o Juventude do Centenário, vice-campeão do Seminário em 2019 e também o São Paulo do Prado, campeão pesqueirense em 2019. O Sport perdeu, caiu para a vice-liderança e trouxe mais um rival para a briga. Hoje tem o Náutico em jogo decisivo. Quem também decide vaga hoje é o Retrô. Santa Cruz, só os bastidores fervendo. E a convocação da seleção brasileira, o que achou? A gente vai comentar e também falar do caso de Paquetá. Tem também mais atletismo. Tem também voleibol sul-americano que começa hoje no Recife, placar da rodada, agenda do fim de semana e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal que se inscreva, basta clicar no botão com o nome Inscreva-se aqui. Estamos de volta ao Pesqueira Esportes, viu? E se você está no Facebook, basta me seguir nas 2 plataformas, deixe o seu like. Sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com um giro e mais notícias regionais aqui comigo. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esporte fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O bar e pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado.
E vamos começar o esporte regional deste sábado falando da grande final do Campeonato do Seminário. É amanhã a partir das 9 horas. Quem vai ficar com o título? Continental de Beira-Mar, que tenta o seu segundo título, ou o Juventude do Centenário, que tenta ser campeão pela 5ª vez. Daqui a pouco mais detalhes do jogo. Campeonato de Baixa Grande, neste domingo mais uma rodada dupla. Às 8h15 tem Flabós do Centenário e Cruzeiro do Chucuruz. E às 10 horas tem o Campinense de Baixa Grande contra o Corinthians da Caixa d'Água. Daqui a pouco a gente analisa a rodada. Esse aí é o time do Pesqueira Futsal Sub-15, que ontem fez um amistoso com os amigos de Marquinhos C10. Venceu por 6-5. Os gols do time pesqueirense foi de Clefson Gaguin 2 vezes, Vitor Dadia, Zubinha, Edson e Luidson. Hoje tem amistoso preparatório da seleção de Pesqueira Sub-18 para a Copinha do Interior. O adversário será o São Paulo de Mutuca, também Sub-18. O jogo no estádio Joaquim Brito começa às 15 horas. Amistoso no Residencial Baixa Grande. Hoje às 2 horas tem o Pedra Redonda City contra Unidos da VK. Amistoso neste domingo às 15 horas no Campo da Pitanga. Tem o Colorado recebendo o Palmeiras. Tem amistoso no Residencial Baixa Grande no domingo às 8 horas da manhã. Mônaco e CTD. Copinha da Amizade, hoje mais uma rodada lá no ginásio Irauzão em Senharó. A partir das 18 horas, pelo Sub-11 tem CDD de Pesqueira contra o Boca Juniors, também de Pesqueira. Logo após, pelo Sub-13 tem o Boca Juniors de Pesqueira contra Parma Chucuru. Pelo Sub-15 tem Esporte Clube Senharó contra o Parma Chucuru. Pelo Sub-17 tem CDD de Pesqueira contra o Boca Juniors, também de Pesqueira. E pelo Sub-13, para encerrar a noite, tem o Caruaru City daqui de Pesqueira contra o Independente de Buíque. Primeiro torneio de voleibol feminino neste domingo das 9 às 13 horas, em alusão ao mês de combate à violência contra a mulher, iniciativa da Secretaria de Esportes e Juventude e Coordenadoria da Mulher. As equipes participantes são essas: o Vôlei Pesqueira, o Oi Vôlei de Arco Verde, o Vôlei Alex de Venturosa e Águias do Ororubá. E aí estão os jogos: às 9 horas tem Pesqueira e Águias do Ororubá, às 9h30 tem Oi Vôlei e Vôlei Alex, às 10 horas tem Pesqueira e Oi Vôlei, às 10h30 tem Vôlei Alex e Águias do Ororubá, e às 11 horas tem Águias do Ororubá e Oi Vôlei, e às 11h30 tem Pesqueira e Vôlei Alex. É turno único de pontos corridos. E essa aí é a Lucineida Moreira, atleta pesqueirense que vai estar no Mundial de Atletismo. Hoje, a grande final às 15h50, Sport TV 2 transmite nos 10.000 metros rasos. Boa sorte a pesqueirense! Hoje o programa da gente está imperdível, viu? Muita notícia regional aqui. Vamos começar falando do Campeonato do Seminário. Eu tentei trazer algumas informações sobre os clubes, né? Mas os clubes resolveram esconder o jogo. Então aquela informação de que se o Jailson vai vir, se o João Paulo vai vir, por outro lado, amanhã é que a gente vai saber. As equipes estão escondendo. Eu acredito que o Continental não perde muito com a falta do Jailson, até porque ele não jogou ainda nenhuma partida nesse campeonato. Se ele vier, será um grande reforço para a equipe do Continental. Jailson, que já jogou no Náutico, já jogou no Porto, jogou naquele amistoso que a gente mostra aqui sempre, de vez em quando, em 1997, quando o Alessio também fazia parte da equipe do Náutico. Então vamos aguardar para ver essas situações amanhã. Arbitragem definida, Jairo será o árbitro, entregue. Os dois times gostaram da escolha do Jairo. Os auxiliares serão o Roberto e o Rato. E amanhã, a partir das 9 horas, vai ter um paredão lá, viu? Quem gosta de festa, vai ter o paredão. Tem lá as barraquinhas de cachorro-quente, tem lá a Maria, tem também o Mané, tem o Gustavo, tem o Badá. Então, realmente, várias opções amanhã para quem gosta de futebol e gosta de curtir bem o domingo pela manhã. Previsão do tempo, dê uma olhada agora, né? A madrugada choveu, né? Mas a previsão é que o tempo abra hoje à tarde e durante a madrugada, né? E manhã deste domingo, tempo firme. Então, previsão otimista para as equipes.
Então vamos aguardar. Amanhã, grande decisão do Seminário. Continental de Beira-Mar, que já foi campeão uma vez em 1997, em cima do Quarentão na final. E o Juventude, que chega à sua 9ª final. O Juventude já tem 4 títulos e 4 vice-campeonatos. O Juventude lá do meu amigo Giovanni. Mas pela primeira vez essas duas equipes vão fazer uma final entre si. Então a final é inédita. Continental tentando o bicampeonato e o Juventude tentando o pentacampeonato do campeonato do Seminário. Que vença o melhor e amanhã estaremos lá. Vamos falar agora da rodada de Baixa Grande. O Flaboy já está eliminado, o Cruzeiro do Chucuru já está classificado. Então esse primeiro jogo interessa mais para o Cruzeiro somente a questão de ficar entre os 2 primeiros, né? Lembrando que lá também tem a vantagem do empate em Baixa Grande para quem ficar em primeiro ou segundo lugar. Então o jogo interessa mais ao Cruzeiro do que ao próprio Flaboy, que quer se despedir, né, de maneira honrosa do campeonato. Já no outro jogo, o Campinense é líder com 8 pontos e quer manter a liderança. Se o Campinense vencer, ninguém mais tira a liderança da equipe de Baixa Grande. Então ele garante o primeiro lugar e garante a vantagem do empate no jogo das semifinais. E o Corinthians, matematicamente, ainda precisa de um empate para garantir a classificação. Embora seja muito difícil, porque ele tem 9 gols de vantagem em relação ao Liverpool de Riacho do Meio. Mas o Liverpool vai pegar uma América na última rodada que já está fora. Então é bom o Corinthians não vacilar e tentar garantir esse empate para classificar para a fase de quartas de final. Bom, vamos falar aqui agora de voleibol feminino. Neste domingo acontece no ginásio Geraldo Magela, de graça a entrada, um torneio feminino. Você viu aí, vai ser 6 jogos a partir das 9 horas da manhã, com participação do Pesqueira e Águias do Urubá, times daqui da nossa cidade. E tem também o Oi Vôlei de Arco Verde e o Vôlei Alex de Venturosa. Então uma boa pedida lá também. Amanhã aqui Pesqueira de manhã tá cheio de esportes, viu? Além da decisão lá do seminário, tem também em Baixa Grande, tem o voleibol lá no Geraldo Magela, só que o voleibol vai até mais tarde, viu? Previsão que termine lá por volta de 1 hora da tarde, então quem gosta de esportes, terminando lá o campeonato seminário, terminando em Baixa Grande, pode ir lá curtir os jogos finais lá do voleibol. Então esse torneio é em alusão ao Outubro Rosa, né? Aliás, Agosto Lilás, Outubro Rosa vai lá para frente. Agosto Lilás, né? E vai ter esse torneio com realização da Secretaria de Esportes e Juventude. Mandar um abraço para o meu amigo Enio, também meu amigo Paulinho, ex-secretário de Esportes. Falar agora do Mundial de Atletismo. Desde cedo, né? Tá passando até no Sport TV 2. Está acontecendo o Mundial de Atletismo. E tem 2 pesqueirenses na jogada. Inclusive, a Maria Lucineida, como vocês viram aí já no giro inicial, ela já disputa a sua prova hoje. Já final, os 10 mil metros feminino. A largada prevista para as 15h55. Às 15h50 elas fazem a formação. 5 minutos depois, a largada oficial. É uma prova muito difícil. Eu assisti a prova dela no Sul-Americano. Ela não foi muito bem no Sul-Americano. Terminou em 7º ou 8º lugar. Não estou lembrado agora, não recordo. Mas ficou muito longe das medalhas. Quem sabe hoje ela melhora a sua performance e faz uma boa apresentação. E no dia 25 de agosto, na próxima sexta-feira, começa o decátulo masculino. Aí o Fernando Balotelli está na disputa. Ele que chega como campeão sul-americano, tentando ainda o índice para os Jogos de Paris. Eu estava pesquisando a prova do decátulo. Eu sei que é 10 provas, mas quais são essas? São 5 provas na sexta-feira e 5 provas no sábado. Começa com os 100 metros rasos, que talvez seja a prova mais rápida, né, dessas aí. Depois vem o salto em distância, e olha que não é nem 1 hora de intervalo entre uma e a outra. Aí depois dá uma paralisação de 2 horas para vir o arremesso de peso. Depois aí a paralisação um pouco maior para vir o salto em altura. E depois de 3 horas vem a prova dos 400 metros. Já no outro dia, no sábado, começa com os 110 metros com barreiras. Depois, 1 hora de intervalo, vem o lançamento do disco. Depois, com 3 horas de diferença, vem o salto com vara. Depois vem o lançamento do dardo. E para finalizar, os 1.500 metros, que é quando os atletas já sabem mais ou menos a pontuação e em que posição precisa chegar para garantir as medalhas, para garantir a pontuação necessária. O Balotelli fez mais de 8.000 pontos no Sul-Americano com o título. Ele precisa, se eu não me engano, de 8.504 pontos para chegar ao índice de Paris.
ou é 8.540, é alguma coisa dessa situação. Ele está a 500 pontos ainda de chegar um índice em Paris. Mas ele está no auge da carreira, ele pode chegar. Ele disse que não fez nenhuma prova dele que foi best, né? No caso o PB, ou seja, sua melhor marca, mas no geral foi sua melhor marca. Então está em evolução. Se ele melhorar um pouquinho o desempenho nas provas, ele vai chegar sim a este índice. A gente não falou um dos amistosos que vai acontecer aí, que é o Santa Cruz da Central contra o Nacional Júnior da Pitanga, porque a arte chegou depois. Mas amanhã, antes do jogo do Colorado lá no campo da Pitanga, tem Santa Cruz da Central e Nacional Júnior da Pitanga. Para encerrar nosso bloco aqui, vamos falar do amistoso da seleção de Pesqueira, sub-18. Quero mandar um abraço ao presidente da Liga Desportiva, o Éder, ao técnico Nielson e toda a sua comissão técnica, o Gabriel lá e todos. Hoje é o primeiro teste dessa seleção que já vem treinando toda terça e toda quinta lá no estádio Joaquim de Brito, se preparando para a primeira copinha do interior. O adversário será um time sub-18 também, o São Paulo lá de Mutuca. Este amistoso serve de preparação, também não há cobrança de ingresso, quem quiser pode olhar hoje lá no estádio Joaquim de Brito a partir das 15 horas. A estreia da seleção de Pesqueira na Copinha do Interior será contra a seleção de Arco Verde no estádio Auro Bradley no dia 3 de setembro. Agora sim, vamos chegando com os grandes times do nosso futebol. Hoje nós vamos fazer uma homenagem aos dois finalistas, né? Mas antes tem o Colorado da década de 90, aí tem o Continental campeão do Seminário em 2017, o Juventude vice-campeão em 2019 e tem o São Paulo do Prado campeão pesqueirense em 2019. Daqui a pouco eu volto com o futebol pernambucano. E vamos começar o bloco do futebol pernambucano falando do Campeonato Brasileiro da Série C. 18ª rodada, hoje às 16 horas tem Botafogo da Paraíba e Confiança, Brusque e Náutico. Daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo. Às 19 horas tem São José e Amazonas, Altos e Operário. Amanhã às 16 horas tem CSA e Remo, Manaus e Floresta. Às 19 horas tem Paysandu e Pouso Alegre, Volta Redonda e Figueirense. E na segunda-feira às 20 horas tem São Bernardo e Ipiranga, América de Natal e Aparecidense. Essa é a penúltima rodada. Campeonato Brasileiro da Série D. Oitavas de final, jogos de volta. Hoje às 15h30 tem Ceilândia e Caxias. O primeiro jogo foi 0-0. Às 16 horas tem Atlético Clube e Camboriú. O time de Santa Catarina venceu o primeiro jogo por 1-0. Tem também no mesmo horário Nacional do Amazonas e Bahia de Feira. O time baiano venceu por 2-0 o primeiro jogo. E às 18 horas na Arena de Pernambuco tem Retrô e Maranhão. O primeiro jogo foi 0-0. Daqui a pouco a gente dá detalhes desse jogo. Neste domingo às 16 horas tem Souza e Atlético Cearense. O time paraibano venceu o primeiro jogo fora de casa por 2-1. No mesmo horário tem Portuguesa do Rio e Patrocinense, o primeiro jogo foi 0-0. Também no mesmo horário tem Anápolis e Ferroviária de Araraquara, o time paulista venceu o primeiro jogo por 1-0. E às 17 horas tem Ferroviária do Ceará e Nacional de Patos, primeiro jogo foi 0-0. E vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, Vitória 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Guarani 3, Sport 1. Daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo. Hoje às 15h30 tem Avaí e Tombense, Ituano e Criciúma e ABC e CRB jogam às 17 horas. E às 18 horas tem Juventude e Sampaio Correia. Amanhã às 15h45 tem Novo Horizontino e Chapecoense. E às 18 horas tem Ceará e Ponte Preta. O Sport caiu para a vice-liderança. O Vitória subiu com 47 pontos à ponta. O Sport tem 45, Novo Horizontino tem 42, Vila Nova também tem 42. Criciúma tem 41 e Guarani subiu para sexto com 40. Na zona de rebaixamento permanecem Tombense com 20, Londrina com 19, Chapecoense com 19 e o ABC é o lanterna com 14 pontos. Bom, vamos chegando agora com o noticiário do futebol pernambucano. E o Sport jogou um início ruim, levou 2 gols em menos de 10 minutos que comprometeu a partida inteira. Além do Sport ter perdido a liderança, já que o Vitória tinha vencido o jogo antes, como vocês viram aí, o Sport trouxe um adversário que poderia ter matado ontem. Se o Sport vence o jogo, praticamente elimina as chances do Guarani. O Guarani subiu a posição, está ali em sexto e entra na briga pelo G4. Os gols foram marcados de Bruno Mendes aos 4 minutos e Bruninho aos 9 para o Guarani. Ronaldo Henrique chegou a descontar para o Sport aos 26, mas aos 34, Matheus Barbosa fez 3-1, todos os gols no primeiro tempo. No segundo tempo o Sport insistiu, até finalizou mais, mas não conseguiu diminuir e colocar fogo no jogo.
O Guarani formou de Pegorari, Diego Matheus, Lucão, Alan Santos, depois Valber e Mike, depois Kaique Silva, Matheus Barbosa, Lucas Araújo, depois Bernardo, Bruninho, depois Anderson, Bruno José, João Vitor e Bruno Mendes, depois Derek e o técnico Humberto Louze. Sport formou de Renan, Everton, Rafael Thierry, Sabino e Vitor Gabriel, depois Peglo, Ronaldo Henrique, depois Alan Ruiz, Fabinho, depois Fábio Matheus, Jorginho, Edinho, depois Labandeira, Wagner Love, depois Fabrício Daniel e Luciano Juba, o técnico Anderson Moreira. A nota positiva é que o Luciano Juba não recebeu cartão amarelo e vai jogar a próxima partida do Sport. O árbitro foi o Wilton Pereira de Sampaio de Goiás, auxiliado por Ana Kese Gomes do Amazonas, Leone Carvalho Rocha de Goiás e o VAR foi de Adriano Milkiewicz do Paraná. Vamos falar agora do Náutico. O Náutico tem um jogo decisivo hoje, não vence há 4 partidas, visita o líder Brusque que já está classificado às 16 horas no estádio Augusto Bauer. O Náutico precisa pontuar. A chance do Náutico ser eliminado nesta rodada é 0, porém ele precisa pontuar para chegar vivo, com condições reais na decisão contra o São Bernardo, para não chegar precisando de um resultado considerado quase impossível. Para esse jogo de hoje, o Náutico deve de Gabriel Leite, que o Wagner está suspenso, Vitor Ferraz, Denilson, Richardson, Braia, depois Diego Matos, desculpe, Gemangabeira, Souza, que deve voltar à titularidade, Eduardo, Paulo Vilheiro, então Maxwell, que chegou essa semana, Ribamar e Berguinho, o técnico estreante Bruno Pivetti. O Brusque, que é líder e já está classificado, deve jogar de Matheus Nogueira, Danilo Belão, Everton Alemão, Wallace e Alex Juan, Rodolfo Potiguar, Madison, Diego Tavares, Gemerson e Everton Bala e Olávio, o técnico Luizinho Lopes. A arbitragem será do piauiense Antônio Dibe Moraes de Souza, auxiliado pelos seus conterrâneos Márcio Iglesias Araújo e Maura Cunha Costa. Retrô, hoje o Retrô decide vaga nas quartas de final, com toda a torcida do Santa Cruz da Série D, recebe o Maranhão às 18 horas na Arena de Pernambuco. E o Retrô precisa da vitória simples, né? Vai ter os 90 minutos para ter essa vitória. Se o jogo terminar empatado, vai para os pênaltis. Se o Maranhão vencer, lógico que ele fica com a classificação. Retrô deve ir a campo de Jean Rafael, Michel Beneck, Guilherme Paraíba e João Vitor, Jonas, Alencar e Hadley, Luizinho, Fernandinho e Givo, técnico Marcelo Martelotti. O Maranhão deve ir a campo de Moisés, Guilherme Rocha, Leone, Maicon e Gabriel Fontes, Cavi, Vander, Ronald e Jorge, Fabrício e Passiro, técnico Zé Augusto. O árbitro será Alisson Sidney Furtado do Tocantins, auxiliado pelos seus conterrâneos Fernando Gomes da Silva e Washington Souza Monteiro. O VAR, isso mesmo, na Série D tem VAR, será de Marco Aurélio Augusto de Minas Gerais. Uma notícia rapidinha do Santa Cruz é que o Conselho definiu nova data da Assembleia para definir o futuro da SAF no Tricolor. A reunião ficou definida pelo presidente Marinal Breu para o dia 8 de outubro. Quero falar só um assunto aqui rapidinho. Vou tentar ser rápido, né, pra gente não se esticar. Por que é que o Santa Cruz, além de torcer pro Retrô, tem que torcer pelo Sport? A Federação Pernambucana de Futebol, no ranking, ela tá com 14.404 votos. Aliás, pontos, desculpe. A Federação da Bahia é a 9ª colocada, Pernambuco é a 10ª, com 19.711 pontos. Ou seja, tem 5.300 pontos de vantagem. A diferença de Pernambuco para Alagoas, que é a 11ª, é de 2.100 pontos. Ou seja, Pernambuco está mais perto de perder a 10ª posição do que de ganhar a 9ª. E essa 9ª posição, ela significa uma vaga a mais na Série D. Pernambuco, lembra-se que tinha 3 vagas na Série D. Quando ela foi ultrapassada pelo Ceará, que disparou do ranking, Ceará é a 6ª federação no ranking de clubes, à frente de Goiás, Santa Catarina, além de Bahia e Pernambuco, perdeu uma das vagas na Série D. E se Pernambuco perder esta vaga para Alagoas, a posição para Alagoas, Pernambuco vai perder uma das vagas que tem na Copa do Nordeste. Por enquanto, Pernambuco tem 4 vagas na Copa do Nordeste, 2 diretas e 2 no pré-nordestão. Se Pernambuco, a Federação Pernambucana, for ultrapassada pela Federação de Alagoas, vai ter 3, uma direta e 2 no pré-nordestão. Então, às vezes, os times, eu sei que tem rivalidade, mas os times têm que se unir. Tem que se unir. Se Pernambuco consegue 2 acessos do Retrô do Sport, Pernambuco sobe e se aproxima da Bahia. Talvez não passem, mas pode se aproximar da Bahia. Só em comparação, Pernambuco perdeu, em relação ao ano passado, 2.333 pontos.
porque houve queda de Náutico e houve queda do Santa Cruz, além de não ter tido acesso do Sport nem ter tido acesso do Afogados e do Retrô. Então, realmente, vamos pensar nisso também. Vamos chegando agora com o Giro Nacional e Internacional. E vamos começar o Giro Nacional e Internacional falando da convocação da seleção brasileira. Fernando Diniz convocou a seleção pela primeira vez. Goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Bento do Atlético Paranaense. Defensores Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al-Ahly, Marquinhos do PSG, Nino do Fluminense, Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, Caio Henrique também do Mônaco e Renan Lodi do Olympique de Marseille. Meio-campistas André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joelton também do Newcastle, Rafael Veiga do Palmeiras. Atacantes Antony do Manchester United, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, Neymar do Al Hilal, Richarlison do Tottenham, Rodrigo e Vini Júnior do Real Madrid. Também foi convocada a seleção pré-olímpica para 2 amistosos no Marrocos contra a seleção dona da casa. Os goleiros Gustavo Grando, Gabriel Grando do Grêmio, Matheus Cunha do Flamengo e Mikael do Atlético Paranaense. Defensores Vitão do Internacional, Lucas Halter do Goiás, Robert Renan do Zenit, Morato do Benfica, Arthur do Bayer Leverkusen, Vinícius Tobias do Real Madrid, Abner do Real Betis e Wellington do São Paulo. Meio-campistas João Gomes do Wolverhampton, Marlos Gomes do Vasco da Gama, Maurício do Internacional, Andrei Santos do Chelsea, Danilo do Nottingham Forest e atacantes Lázaro do Almeria, Marcos Leonardo do Santos, João Pedro do Brighton, Igor Paixão do Feyenoord, Vitor Roque do Atlético Paranaense e Paulinho do Atlético Mineiro. Campeonato Brasileiro da Série A, 20ª rodada começando hoje. Às 16 horas tem São Paulo e Botafogo, Internacional e Fortaleza. Às 18h30 tem Fluminense e América Mineiro, Cuiabá e Palmeiras. E às 21 horas tem Cruzeiro e Corinthians. Amanhã às 11 horas tem Vasco e Atlético Mineiro. Às 16 horas tem Santos e Grêmio, Coritiba e Flamengo, Bahia e RB Bragantino. Na segunda-feira às 20 horas tem Goiás e Atlético Paranaense. Copa do Mundo Feminina e deu Suécia na decisão do 3º lugar. Hoje, logo cedo, às 5 horas da manhã, a Suécia bateu a Austrália, donas da casa, por 2-0 e vai ficar com a medalha de bronze na Copa do Mundo Feminina. Amanhã tem a grande final e tem campeão inédito. Às 7 horas tem Espanha e Inglaterra. Quem vai ficar com a taça? Parabéns à Suécia, 3ª colocada na Copa do Mundo Feminina. O que eu falei no bloco anterior, talvez o torcedor dê link pra isso, né? Tem o torcedor do esporte só pensa no esporte, do Santa Cruz só pensa no Santa Cruz e aí vai. Bom, vamos falar agora da convocação, né? Primeiro, aquele escândalo do Paquetá, né? O Paquetá foi acusado, né? Acusado não, tá sob investigação, vamos deixar claro, né? Por violações em apostas. Ele teria forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores. Por enquanto é investigação. E isso foi o suficiente para o tirar da lista da seleção brasileira, inclusive o o Fernando Diniz, Ramon é da outra seleção, da Sub-23, justificou na entrevista coletiva exatamente isso. Não para acusar ou não para fazer pré-julgamento, mas sim para conservar o jogador. Realmente, se ele tivesse sido convocado, ia ter uma bomba de perguntas em relação a isso. Bom, seleção, eu achei boa a convocação. Eu acho que Fernando Diniz chamou os jogadores de confiança dele, chamou 2 do Fluminense, chamou jogadores que trabalhou com ele, como Bruno Guimarães, como o próprio Rafael Veiga, que trabalhou. O Bento, ele já deve ter observado lá na base, quando jogava lá quando ele era treinador do Atlético Paranaense, e aí vai. E lembrando que agora não é amistoso, agora é jogo valendo. Tá certo que a Bolívia é o pior adversário, aliás, é o pior time que tem na Sul-Americana, aqui na Conmebol. Porém, o jogo contra o Peru lá em Lima, não é essa coisa tão fácil, né? A gente tava olhando os dados ontem, quando o Brasil tinha aquele timaço, né, que tinha Ronaldo, Rivaldo, o Brasil não ganhava lá. Era complicado. O Brasil ganhou na eliminatória passada, ganhou até de 4-2, com muita polêmica de arbitragem lá, mas não é um jogo que costuma ser tão fácil não, jogar contra o Peru lá em Lima, como muita gente está pensando. Então o jogo é na Vera. Contestação do Neymar. Gostei da convocação do Neymar. E muita gente vem dizer, mas ele está sem ritmo de jogo.
O futebol na Europa tá voltando agora. Todo mundo tá sem ritmo de jogo. E ele fez algumas partidas pelo Paris Saint-Germain antes de se transferir para o Al-Ahly. Aí muita gente vai dizer, mas ele tá jogando agora na Arábia. Quando tinha jogador na China, também o Tite convocava. Então isso aí não é parâmetro. Todo mundo sabe a qualidade do Neymar. O Neymar não precisa ser testado para estar jogando na seleção brasileira. Pelo menos isso, minha opinião. Começa hoje o Sul-Americano de Voleibol Feminino, lá no Geraldão, em Recife. Destaque para o jogo do Brasil. O Brasil joga às 20h30 contra a seleção do Chile, jogo que será transmitido pelo Sport TV 2. Também no Sport TV 2 já está tendo o Mundial de Atletismo. E boas notícias para o Brasil já nesse início, viu? Darlan Romani, no arremesso do peso, passou para a final com a melhor marca. Ele que não competia internacionalmente há 13 meses, ele conseguiu arremessar o peso a 22 metros e 37 centímetros à frente do italiano Zani Uai, e que arremessou a 21,82 e é favorita a medalha, não ao ouro, mas é favorita a medalha na final que acontece hoje a partir das 15h35. O Sport TV transmite, também a Lucineida vai estar correndo nessa faixa de tempo, então audiência no Mundial de Atletismo. E o Brasil já conquistou a primeira medalha, o Caio Bonfim conquistou o bronze na marcha atlética, né? Ele que terminou em terceiro lugar na prova de 20 km e vai ao pódio pela segunda vez. Ele repetiu essa posição no Mundial de 2017, o Mundial de Budapeste. A gente também vai acompanhar aqui no Giro. Vamos chegando agora com a agenda do dia, aliás, a agenda do fim de semana e placar da rodada na ordem invertida. E vamos chegando com o placar dos outros campeonatos. Pelo campeonato inglês, Nottingham Forest 2, Sheffield United 1. Pelo campeonato espanhol, Mallorca 0, Villarreal 1, Valência 1, Las Palmas 0. Pelo campeonato alemão, Werder Bremen 0, Bayern de Munique 4. Pelo campeonato francês, Metz 2, Olympique de Marseille também 2. Pelo campeonato português, Casa Pia 1, Sporting 2. E pela Copa Espírito Santo, Serra 0, Porto Vitória 2. Apesar da derrota, 5-3 para o Serra, que está na final. E vamos chegando com a agenda dos outros campeonatos, começando com os jogos de hoje. Campeonato Carioca da Série A2, jogo de volta da grande final, vale vaga na elite do futebol do estado. Às 14h45, o Band Sport transmite Sampaio Correia e Olaria. O primeiro jogo foi 0-0. Quem vencer fica com o título e com a vaga na elite. Campeonato Catarinense da segunda divisão, jogo de volta, semifinal. Às 15 horas tem Nação, Esportes e Guarani de Palhoça. Primeiro jogo foi 0-0. Campeonato Paulista da segunda divisão, é a última rodada da terceira fase. Todos os jogos às 15 horas. 15 de Jaú, Joséense, União São João de Araras e Nacional, Penapolense, Rio Branco de Americana, Jabaquara e Catanduva, Você em América de São José do Rio Preto, São Carlense e União Barbarense, Ska Brasil e Francana, Taquaritinga e Independente. Copa Paulista, oitava rodada, às 15 horas tem Primavera e Juventus, São Caetano e São José. Às 16 horas tem Grêmio Prudente e Marília. E às 17 horas tem Portuguesa e Excesso São Bernardo. Leagues Cup, grande final, às 22 horas tem Nashville e Inter Miami de Lionel Messi. Agora vamos para os jogos de amanhã pelo Campeonato Catarinense da segunda divisão. Às 15 horas tem Santa Catarina e Inter de Lages. Primeiro jogo o Inter venceu por 4-2. Copa Espírito Santo, semifinal, jogo de volta. Às 15 horas tem Nova Venécia e Rio Branco do Espírito Santo. Copa Paulista, oitava rodada, às 18 horas tem Ponte Preta e RB Bragantino. Bom, eu fiquei devendo aí o jogo de ida, né, da Copa Espírito Santo. O Rio Branco venceu o Nova Venécia por 1-0 na partida de ida, então tem vantagem do empate nesse jogo que a gente viu aí na agenda. Bom, quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cadeia Esportes, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Professor Vereador Vavá e o Enio da WSOM e Eventos. Amanhã a gente vai fazer algumas lives lá na final do Campeonato do Seminário. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até segunda-feira e um bom fim de semana. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano.
todos chefes do pai. Nhan, pranho, leré e buiú. Nhan, pranho.